Olá, gente, como vai? Sou Valteno de Oliveira, estou aqui para mais uma apresentação do nosso programa de todas as semanas, o Questão de Ordem. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no estúdio o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, parlamentar que integra a nossa FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, sempre presente aqui nas nossas entrevistas. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui, Valteno. Satisfação muito grande. No momento que o senador está aqui com a gente, está encerrando lá em Belém do Pará, terra dele, a cúpula da Amazônia, né? Que parece que não foi bem assim, de acordo com o que a gente viu da repercussão, não foi exatamente o que se esperava em termos de uma visão conjunta do que os países, de resultado, de visão conjunta. O senhor sentiu isso também? Também senti até um pouco de falta de mais imprensa, mais comunicação, mais informação, mais cobertura ali. Não sei porque fica lá para o norte, né? Mas realmente, um fato a gente viu, mobilizou-se pelo menos 8 países. Né? Esse tratado, esses países é importante, né? Importante, discussão. Todo mundo tem parte do seu território ocupado pela floresta amazônica e vieram todos, tirando aí o Maduro que não compareceu, os outros compareceram, fizeram o debate. Claro que não há unanimidade, né? Uma das coisas que o presidente da República aqui, o presidente Lula, queria, com certeza, era fechar um pacote com todo mundo e liderar isso para o mundo. Né? A ausência da França também foi uma coisa sentida, porque tem o Suriname ali, por exemplo, não veio. Né? Nós temos a Guiana Francesa, que faz parte da região, né? Mas é uma colônia, né? Que é mandada por lá, pela Europa. Não deu para ajeitar. Mas realmente não alcançou aqui, porque há divergência entre as metas, por exemplo, questão de desmatamento até 2030, assim como nós temos dificuldades aqui, eles também têm lá, não é mil maravilhas não, a luta é muito grande. E petróleo também, né? Petróleo. Eu estive no parlamento, no Parla Mais, na segunda-feira à tarde lá, e pude sentir pelos deputados que representam essa região, né, um certo cuidado, porque quando você implementa uma política ambiental muito forte, isso tem impactos na economia também muito fortes. E se você não estiver preparado para isso, vai causar ou criar um grande problema para resolver. Isso não significa destruir floresta. O próprio presidente Lula falou que não é só olhar a copa da floresta, mas olhar quem mora embaixo. Nós estamos falando aí de cerca de 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Quase isso. Quer dizer, se você não inclui o elemento humano nisso aí, nunca vai dar certo. Então, antes de você tirar alguém de uma atividade, de repente, que é um pouco mais impactante, você tem que dar outra alternativa. Não é chegar lá igual a ONG chega, junto com o IBAMA e a polícia, fala assim, daqui para frente você não pode fazer mais nada. Fazer o que agora? Não, vai embora. Como assim? Se foi levado para lá muitas vezes, né? O cara foi para lá levado pelos governos antigos, na década de 80, 70, na abertura da 163, abertura da Transamazônica 230, e o pai já morreu, já está na 3ª geração ali, morando, vivendo, enfrentou a malária, perdeu parte da família. E aí agora o cara cria lá uma reserva ambiental em cima daquela propriedade, e são milhares assim, e no dia seguinte o cara já é invasor de... Aí está tirando gado, proíbe... É uma coisa difícil. Tudo, é um negócio de louco isso. O governo precisa parar e fazer política pública. Política pública é algo responsável, que pensa de forma holística, que pensa tudo. Né? Eu tiro esse cara, não pode fazer mais isso, e o que ele vai fazer para continuar comendo, vivendo? Tem que fazer outra coisa. Não é? Ou então troca o equipamento de uso para produzir. Eu não tenho um trator, então daqui para frente tem que ter trator. Vamos dar um jeito de produzir usando a tecnologia mais moderna, para não queimar, para não desmatar, reutilizar a terra todo ano e assim por diante. Tem uma vantagem que a gente pode perceber no governo, é que a Amazônia acabou... O governo elegeu a Amazônia como uma vitrine mesmo. A COP30 vai ser no seu estado, na capital, Belém. E a gente vai a Belém, uma cidade cantadora, muito bonita mesmo, uma cidade maravilhosa, mas você sente a necessidade ali do saneamento, da coisa toda. É possível aproveitar a COP para poder abrir uma janela, tirar proveito mesmo? É o que todos nós queremos. Te lembra da Copa no Brasil? Foram investimentos, estádio, não sei o quê, papapá. Depois ficaram para trás, muita coisa. O negócio ficou meio esquisito, um pouco abandonado. Eu vi um negócio no Rio de Janeiro assim, meio... Não, em Cuiabá também, meio estranho, mas tudo bem, eu acho que não é o caso. Nós torcemos para que a gente também tire proveito.
E eu espero que os países interessados em colaborar com a Amazônia nos ajudem também o tempo está muito curto, naturalmente. O presidente tem cobrado isso, Lula, né? Dinheiro dos países. Né? Exatamente. Preparar esse ambiente e que Belém tenha realmente resultados positivos em cima desse preparo. O pessoal está reclamando, já vi alguma coisa na imprensa, que Belém, de repente, não tem o número de hotéis, de leitos que se precisa. As COPs estão aumentando o número de participantes, mais de 60 mil, né? Deve ser 70 mil, digamos, na próxima em Belém. Belém não teria ainda a quantidade, mas isso eu acho que dá um jeito. Isso dá um jeito, né? Jeito. O que a gente quer realmente, do meu ponto de vista, é que esses gringos venham para cá e vejam que a Amazônia não é um lugar de se adorar, não é um lugar que você vem ali para contemplar. Lá é cheio de gente pobre, gente carente, gente com IDH lá embaixo, não é verdade? Gente como em muitos lugares do Brasil. E do mundo, não é verdade? Verdade. E a pessoa carente, a prioridade dela não é preservar a natureza, não, é comer, né? É sobreviver. Se ela satisfizer pelo menos a necessidade básica de comer e morar, aí você consegue falar de outras coisas para ela. Mas se o governo der a regularização fundiária, que está parada, se o governo der as condições técnicas de produção, assistência técnica, eles vão conseguir fazer as duas coisas. Vai fazer o sistema agroflorestal, vai fazer tudo direitinho e não vão ter Amazônia. Aí você nem precisa de COP, né? Se você implementar uma política pública direta, você... Mas já que existe a COP... Né? Se você falar, vou resolver o problema, né? Vou resolver o problema. Então, a primeira coisa, regularização fundiária. Porque com a regularização fundiária, você também ajuda a resolver a questão ambiental. É isso que eu estava falando. Né? Você dá CNPJ ou CPF para aquela área. Fiscaliza, monitora. E financiamento. Se você for dono de uma propriedade que passou das medidas lá, o satélite capta e você, pela imagem de satélite, você pode ser pego rapidamente, não é? Tem que ter um monitoramento. Mas antes disso, você tem que fazer o dever de casa, né? O governo brasileiro, né, o governo do Estado não está dando conta dos estados, o governo brasileiro, o nacional, pior, não é? Dando um dado rapidinho, o INCRA tem na Amazônia toda, deixa eu ver, aqui 447, dado do Pará e dado da Amazônia, mas 447 projetos de assentamento no Pará. Só o Pará tem 247 desses 447. Você tem ali INCRA falido para tudo quanto é lado, não é? E esse povão está lá. E foi colocado pelo governo. Não adianta querer correr atrás deles agora, porque eles foram para lá levados, colocados, não é? E esse povo não tem documento, esse povo está lá esperando a continuidade da política pública que lhe garante pelo menos um documentinho da terra para ele poder financiar, não é? Os bancos estão lá prontos para financiar. Eu sou empregado de um banco de fomento daquela região, correto? Que está lá pronto para fazer o atendimento da assistência creditícia, mas falta a assistência técnica, a documentação da terra, o problema ambiental, não avança. Então, dever de casa, ninguém vem fazer pela gente. COP nenhuma vem fazer, né? Nós temos que amanhecer o dia e pegar pesado para fazer a coisa acontecer. A gente percebe que o governo tem a sua preocupação fundamentada no meio ambiente, está lá a ministra Marina Silva para não deixar a gente mentir. E tem um lado desenvolvimentista, tem o ministro de Minas e Energia, tem os ministros de Infraestrutura, do Desenvolvimento, a gente vê os ministros tentando trabalhar para o desenvolvimento. O senhor, como um parlamentar da região amazônica, como vê essa questão ou esse dilema entre os desenvolvimentistas e os preservacionistas? O que você tem que fazer é buscar aquilo que a gente chama de sustentabilidade. Sustentabilidade é quando eu consigo conciliar meio ambiente com produção, né? Que chama desenvolvimento com meio ambiente. Então, se eu conseguir conciliar isso, eu tenho a sustentabilidade. Ela é o resultado disso. E é perfeitamente possível você chegar a isso. Mas, para isso, você tem que organizar a casa. Senão, você nunca... Vai ficar essa briga. Marina Silva soltando o Ibama, foguete e bomba em cima dos caras, do garimpeiro, não sei de quê. Porque, além do problema do agro, dessa coisa toda, você tem também a mineração.
E como é tudo ilegal, né, todo mundo faz a coisa de forma ilegal. E aí começa. Não é assim que se resolve. Se a gente pegasse todo esse dinheiro que se gasta com essas operações, que são caríssimas, você já tinha resolvido o problema, fazendo o investimento correto. Bora regularizar aqui a questão fundiária, identificar. Regulamentar a questão na terra indígena. Tudo, não, tem que resolver. O índio está passando necessidade e ele virou um consumidor quanto mais. Antigamente o índio não consumia tanto, eu conheço isso de perto. Então hoje o índio consome tudo. E se não tiver dinheiro, ele vai dar um jeito de fazer dinheiro. Como é que ele faz dinheiro? Fazendo a mineração. Ele organiza... Derrubando árvore. Ou vendendo madeira, né? Que é um negócio ilegal. A lei permite que você faça isso legal, mas ninguém quer fazer. O índio tem que ficar quieto lá. As pessoas fingem que o problema não está. E o problema apareceu aí. O problema da mineração. A Constituição, em 88, já abriu, né? Hoje é um negócio, não, é intocável. Não, será que o parlamentar de 88 era mais inteligente do que a gente agora em 2023? Está lá, o artigo 231, vai lá ver como é que faz isso, regulamenta. Eu vou chamar um pequeno intervalo, esse tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre as pautas que estão paradas lá no Senado, que tratam dessas questões, regularização fundiária, demarcação de terra indígena, que também tem a ver com essa questão do desenvolvimento das comunidades indígenas, enfim, um punhado de coisas que o senador Zequinha Marinho vai responder daqui a pouquinho. Voltamos em 1 minuto. Muito bem, estamos de volta aqui no Questão de Ordem, hoje entrevistando o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. No intervalo anterior, nós paramos falando aí do tanto de coisa que está parada aí. O senhor sabe que esses dias eu estava entrevistando um parlamentar aqui que estava falando que o senador Pacheco é um senador tranca-ruas, porque está trancando a pauta. Eu que acompanho o agro há muito tempo, eu vou dizer para o senhor, eu acompanhei a votação da lei dos pesticidas, tem também a questão relacionada ao marco temporal, tem regularização fundiária, tem a autorregulação do agro, enfim, essas coisas todas estão paradas no Senado. O senhor acha que tem... O ministro da Agricultura, Fávaro, falou, o projeto do pesticida vai para votação, vou comprometer com isso aqui. Dá para ir a desafogar algumas dessas pautas? Esse semestre, se a gente foca, a gente entrega. O negócio que a gente tem que, né, a mesa tem que fazer isso de forma positiva. Você tem hoje uma bancada muito forte da esquerda que não quer que isso avance. Nenhum desses projetos, absolutamente. Não quer que... Defensivos agrícolas, que não ia voltar à Comissão de Meio Ambiente, aí o presidente cedeu, está na Comissão de Meio Ambiente, está com contrato, parece que a gente vai conseguir ajeitar, né? Quer dizer, a concorrência internacional está lá na frente, com novas moléculas, já desenvolveu isso em várias etapas, nós estamos aqui ainda apanhando, não é? Quer dizer, o nosso agro só ganha lá fora porque é bom de trabalho, mas está usando ferramentas antigas nessa área do defensivo agrícola. E às vezes o produtor cai numa irregularidade involuntária, porque como ele não tem a molécula, ele vai lá e cata de uma cultura, aplica, a Anvisa vai lá e flagra ele naquilo que está contaminado. Nesse momento nós estamos debatendo também o bioinsumo, que é isso que você está falando aí. A gente quer possibilitar a forma normal, correta de se fazer bioinsumos. Cada um tem um ponto de vista, mas a gente já tem clareza de como isso funciona e vamos, se Deus quiser, votar isso brevemente. Aqui, outro que eu acho importante para a economia, não só do agro, mas de qualquer uma outra atividade, é o licenciamento ambiental. Ah, o senhor tocou nesse ponto. Importantíssimo. O que se faz hoje sem licenciamento ambiental? Nada. Aí você tem um licenciamento arcaico, burocrático, moroso, já atrasa o país todinho, não é verdade? O senhor tem um exemplo lá, eu sempre debate aqui, Ferrogrão. Está aí, não é? Estão trabalhando e fazendo a coisa diminuir. Agora mesmo, petróleo na foz do Amazonas, não licencia, porque como se a petróleo... Não era nem para fazer, era só para fazer estudo. É só um estudo, poço teste, ainda não é. E qual é? Nós estamos me referindo aqui a Petrobras. Petrobras tem know-how para fazer a coisa certa, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, em qualquer profundidade, né? De repente se inventam as conversas, as narrativas bobas, o governo ficou tão chateado que voltou de novo a estudar o caso para ver se concede, mas no primeiro momento isolaram
Nós temos uma pressão de ONGs, né, ser também em cima desses órgãos. Aliás, tem uma CPI funcionando lá no Senado. Ah, nós estamos juntos nela lá. Bom, citando mais alguma coisa, além do licenciamento ambiental, eu podia lembrar aqui um outro que nós estamos doidos para votar e desenrolar, que é a questão do marco temporal de terra indígena, né? Sabe que o Supremo puxou essa lebre, levantou, não devia ter mexido com isso. O Congresso passou um tempão sem debater, achando que ninguém ia mais mexer nesse assunto, que estava consolidado, marco temporal. Mas a Câmara fez seu papel, né? Aprovou. A Câmara já voltou, a Soraya Tronic, nossa senadora lá, já fez o relatório. Parece que não mexeu, né? Não mexeu, que é o ideal, não mexer, né? Vamos aprovar isso. Eu acho que na próxima semana ela lê o relatório, vamos para o debate, vamos aprovar isso. Isso vai dar o quê? Segurança jurídica para quem produz? Não, primeiro vai dar condição do cara botar a cabeça no travesseiro e dormir um pouquinho, né? Porque quem mora no Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil, que há uma briga por expansão de terra indígena, em que pese não ter índio, mas o problema é outro, e depois a gente pode até falar isso, né? Então, dormir. Se você deixar voltar a instabilidade que o Supremo, né, puxa, a gente acaba com o agro, a metade do agro brasileiro vai para baixo, porque aí você vai praticamente quase que devolver o Brasil de 1.500 para quem habitava aqui. Agora eu não posso deixar o senador Zequinha Marinho vir aqui e não falar sobre o tema mais importante da pauta. Quer dizer, tudo é importante, mas a reforma tributária acabou atropelando todo mundo na medida que foi aprovada, parece que com muita coisa de última hora. Quando aprovou a reforma tributária, todo mundo, mas o que foi que se aprovou? E olha que com muita gente da FPA, 382 votos, cento e poucos votos só contrários. Chegou no Senado, agora começou a tramitar, e aí o agro está preocupado. E não é só o agro que está preocupado, não. É empresa aérea, é comércio. O senhor que está lá, eu tenho visto o senhor trabalhando duramente. Um senador do seu estado não, que é do Amazonas, que é o relator lá, o Braga, mas o senhor deve ter um bom contato lá. Como é que o senhor vai ver essa tramitação no Senado, hein? Olha, eu aposto no Eduardo Braga, é um cara do diálogo, fácil acesso, vai fazer pelo menos 6 audiências públicas. Agora mesmo estou recebi no gabinete, vim para cá, eles ficaram lá sentados ainda, organizando o pessoal relacionado do Exército, representando equipamento de defesa, mas também outras indústrias sobre compras públicas, né? Compras públicas, o governo cobra imposto dele mesmo. Entendeu? E não é assim, a compreensão é completamente diferente. Então tem muita coisa a ser debatida. Toda hora eu estou recebendo comissões. Ontem foi o pessoal da floricultura. O cara chegou e falou assim, olha, esqueceram da gente. Meu Deus. Não, então vamos aqui emendar e tal. Então já organizei a emenda, tudo. E depois vamos discutir isso com o relator. Eu gosto muito do jeito de trabalhar do senador Eduardo, né? Muito bom de conversa, quer construir. Ele também... No dia que a gente conversou a primeira vez, ele colocou, pô, Zé, que eu também tenho o meu pacote de dúvidas aqui, eu tenho que deixar isso muito claro. Pois é, mas no agro, o que o senhor acha? Essa questão toda de 60%, 80% aí de isenção, tem também o tal artigo 20, né, a questão dos estados poderem, de repente, criar tributos, nós temos cesta básica, a gente tem formação de um conselho, tem fundo, enfim... Tem um monte de coisa. Vamos lá, cesta básica com tarifa zero, isso é muito importante. Tem países no mundo que não tarifa alimento e nem remédio. O Brasil quer faturar em cima disso. Então, você ter um país com imposto zero na cesta básica é um grande avanço, né? Uma outra coisa que lá a gente tinha muita preocupação, quer dizer, o imposto seletivo só vai entrar depois que realmente for extinto o ICMS. Enquanto existir a sombra do ICMS nesse período de transição, não há o imposto seletivo. E vem desdobrando um bocado de coisa que a gente precisa manter em termos de conquista e avançar no Senado. Né? Focando no agro, vamos focar no agro aí, no nosso canal. Então, o senhor falou dessa questão, vamos falar sobre um dos pontos que as lideranças estão cobrando, que é essa questão. O senhor acha que é possível aumentar essa isenção de 60% para 80%, a tarifa que seria cobrada? Vamos ver o que o relator acha. Uma coisa que é importante, por exemplo, a média vai estar em 25%, mas dou 60%, que é de desconto nessa tarifa. Esse 60%, por exemplo, a média hoje é 7%, digamos, que o agro paga.
Então, não, é só 50 que vocês vão pagar. 25 por 2 dá 12,5. Isso significa 5,5 acima do que se paga hoje. Né? Então, daí a necessidade de você brigar, lutar, para que o governo aceite um desconto aí de 80% em cima da taxa que ele estabelecer. E então, não vai... isso é defensável, dá para brigar. É defensável. Uma outra coisa boa também que a gente precisa, já está e precisamos avançar, é com relação à produção, ao faturamento, não é, do produtor rural, que hoje está assegurado lá na Câmara 3,6, né? 3,6 milhões ano, não é? Mas tu já viu o dispêndio que é tudo isso, não é verdade? Nós queremos aumentar isso para 4,8. Se aumentarmos, nós vamos atingir aí 98 e pouco por cento de todos os produtores do Brasil, quer dizer, o cara vai produzir um pouco mais tranquilo. E não é uma coisa, nós estamos falando de produção de alimento, né? Exatamente. Não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de comida. E como eu já disse, em vários países do mundo quase não se taxa alimento e medicamento. Agora, senadora, parece que um dos pontos de divergência é essa questão do fundo, dessas coisas de reparar as perdas estaduais, porque parece que o Senado, e eu tenho a impressão que sim, é muito sensível a isso, diferente da Câmara. Lá, cada estado tem 3 senadores, então eu acho que o senador Eduardo vai ser sensível a isso, porque o peso de cada estado no Senado é o mesmo. O peso de São Paulo é o mesmo do Acre, é o mesmo do... O Senado é a casa da federação, por isso que é todo mundo igual. Enquanto lá na Câmara é a representação da população, é a bancada de acordo com o número de habitantes que se tem, aqui não, aqui é igual para todo mundo. São Paulo, que é o maior, né, com 46 milhões, e o Acre, o Roraima, também tem 3, né? E o senador Eduardo tem ali a Zona Franca de Manaus, que tem que olhar também. Lá é um tratamento fora disso aí, né? Um tratamento diferenciado de uma lei específica. Quer dizer, não entra muito nesse debate aqui, não faz parte disso. Pois é, mas aí né? São Paulo entra implicando. Por que a Zona Franca? Por que eu, São Paulo? O governador veio aí falando, São Paulo tem mais casas sob palafitas do que a Amazônia inteira. Né? Cada um vai querer puxar farinha pouca. Mas a gente tem que equilibrar primeiro. o jogo, que essa reforma é para o Brasil, né? Tendo cuidado muito com essa questão da tributação, por exemplo, o norte, o centro-oeste, o norte, o nordeste, se a gente não der um diferencial atrativo para o empresário para lá, eles vão sair de lá devagar. E não vai mais, ainda sai de lá. Vota até outubro? Hã? Vota até outubro lá? Eu espero que até novembro a gente consiga fazer um bom debate, acerte isso. Uma coisa que desanima muito o contribuinte, esse negócio todo, é que o governo fala em arrecadar. E quando você faz as contas, realmente a reforma está querendo arrecadar, mas não mandou a reforma administrativa para dizer, eu vou arrecadar, mas eu tenho teto de gasto aqui, ali e acolá e vou investir nesses setores. Precisa disso, que é para animar. Quer dizer, eu vou pagar imposto ou mais imposto. Mas vamos cortar mas eu não vou botar esse dinheiro todo em despesa. Na gastança, né? Na gastança. Eu vou botar esse dinheiro em investimento para melhorar a qualidade de vida e as condições da população. Eu gostaria muito que a gente continuasse aqui, mas nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Questão de Ordem, que é um tema que vocês usam muito lá, né? Questão de Ordem. É verdade. Senador Ezequiel Marinho, muito Foi um obrigado. Prazer enorme, tá bom? Obrigado por tudo. Bom trabalho sempre, estamos à disposição e vai ter muita coisa para comentar daqui para frente. Tenho certeza. Gente, conversei aqui com o senador Ezequiel Marinho, do Podemos, do Pará, falando sobre os desafios do Senado agora nesse segundo semestre, e a gente se encontra na próxima semana em mais um Questão de Ordem.